Boa tarde, glória a Deus. Vamos fazer a nossa campanha de oração. Eu estou um pouco melhor, mas não tanto. Todavia, vamos estar aqui alguns minutos buscando a presença do Senhor nosso Deus. Eu sou o pastor Nelson, da cidade de Valparaíso, São Paulo, e nós temos a nossa campanha de oração todos os dias nesse horário. E você é o meu convidado a compartilhar com outras pessoas aí. Se você já tem recebido uma bênção através dessas orações, eu pediria por gentileza que você pudesse falar, mencionar, porque são tantas pessoas que têm recebido bênçãos, né? Mas, no entanto, elas não são agradecidas, elas não agradecem, elas não mencionam a bênção que recebem. Onde está Deus quando a crise acontece na nossa vida? É uma pergunta que nós sempre fazemos, né? Onde estava Deus quando aconteceu o acidente? Onde estava Deus quando eu fui mandado embora da empresa? Onde estava Deus quando o câncer levou minha mãe? Onde estava Deus quando realmente tudo deu errado? Acho que foi ontem, alguém na live perguntou, por que tanto sofrimento? Por que é que Deus permite o sofrimento? E eu não respondi porque a live era de oração e não queria quebrar o teor da live. Mas nós sabemos, queridos, que ninguém está isento de provas, ninguém está isento de passar dificuldades. Não estamos isentos de passar por problemas. Primeiro, nós vivemos em um mundo onde impera a maldade. A maldade está em todos os setores da nossa vida. A hipocrisia, a mentira, a falsidade, o ódio, a injustiça, o apontar do dedo, né, o julgamento e tantas outras coisas. As pessoas só pensam nelas. Mas nós que servimos a Deus, de repente pensamos, isso não poderia acontecer comigo. Davi também pensou assim. Salmo 73 fala sobre esse lamento de Davi, falando sobre a prosperidade do ímpio. Porque o ímpio prospera e o justo não prospera. E Davi começa questionando, mostrando para Deus situações. Porém, quando nós lemos o Salmo, todo o Salmo, estudamos o Salmo, que é o 73 realmente, é um Salmo de Asaf. A Bíblia diz que quando ele procurava entender isto, quando ele procurava falar com Deus estas coisas, até que ele entrou na casa de Deus, até que ele entrou no santuário. É o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Quando nós estamos na presença de Deus, nós vamos compreender que Deus trabalha a nosso favor. Ninguém está isento de passar por essas situações e às vezes não sabemos driblar com o problema. Suas intenções são nos atingir e algumas vezes até nos levar a estados de muito desespero, de muita complicação.
Mas o que nós podemos perceber e ver é que em meio à tormenta, em meio à crise, nós podemos confiar na proteção de Deus. Podemos confiar na proteção do Senhor. Cadê a irmã Rosimeire? Acho que é Rosimeire, da Bahia, lá de Salvador. Já entrou aí? Em meio a essa dificuldade, nós temos a proteção de Deus, a presença poderosa da mão do Senhor nos protegendo, nos ensinando coisas fenomenais. E nós podemos descansar nos braços do Senhor. Eu sei que eu estou falando aqui para um grupo que pode concordar ou discordar, mas vamos descansar nos braços do Senhor. É a irmã Rosimeire, sou de Belém do Pará, mas é a irmã que eu conversei com ela, que oramos pelo filho. Oi, André, tudo bem? Que havia muitos problemas na casa e tal. Eu estou falando de Salvador. Deus está enganado, então. Campo Grande. Eu fico muito contente quando vocês colocam de onde são. Porque geralmente as pessoas, elas não digitam de onde são, aí eu não sei até onde eu estou indo, né? Alcançando as pessoas. E nós vemos, pessoal, em Atos, no capítulo 12, versículos 1 ao 10, Atos 12, 1 ao 10. Essa palavra aqui tem endereço certo, tá? Alguém precisa ouvir esta palavra. Atos 12. Ô Rosimeire, é uma pessoa que me falou de uma filha que está se cortando e tal. Não é você então, né? Porque parece que é de Salvador. Atos capítulo 12, 1 ao 10, fala, e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada de Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Marlene, deixa eu ver aí, Jean Lucas. Jean, você é de onde? Aqui do Valparaíso? E aqui fala, pessoal, que quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe as cadeias. Vejam, em meio à batalha, em meio à luta, pode estar o problema que for. Aqueles estavam acorrentados, as cadeias caíram. Vejam aí, dormindo entre as correntes. O que é que eu aprendo com isso? Que nós devemos descansar em meio à adversidade. É fácil? Não, não é fácil. Eu não vou falar para você que é fácil. É muito complicado. Você vê uma situação caótica e você ficar assim olhando, começar a cantar, começar a orar. Mas é justamente isso que eu preciso fazer. Que você precisa fazer. Dormir em meio à tempestade, dormir em meio à luta, porque na realidade a ansiedade
ela traz uma série de problemas, traz uma série de complicações, e nós ficamos inquietos. E a Bíblia diz, fique quieto e veja o livramento do Senhor. E a mão do Senhor está conosco em meio ao perigo, em meio à crise. Deus, ele trabalha em cada detalhe, em cada situação. Portanto, temos que saber que sua mão não se move de uma forma misteriosa e especial. Deus está por trás do que vemos. Isto é, a nossa mão, nós não podemos fazer nada. Mas Deus, ele está por trás de toda essa situação, trazendo para nós pessoas que podem nos ajudar, trazendo para nós providências, porque Deus é aquele que providencia tudo para a nossa vida, gente. Quando eu cheguei aqui em Valparaíso, isso em 2004, eu estava passando por muitas dificuldades. Mas esta cidade foi bem acolhedora. Eu orava muito pelas pessoas, as pessoas me procuravam muito. E as pessoas nos ajudavam, faziam compras. Até que o quadro mudou, a cena mudou e Deus abençoou. Não que Deus não abençoou naquele momento, Ele estava abençoando, Ele estava fazendo. Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é poderoso. E saiba de uma coisa, Deus não parou de trabalhar. Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Senhor. O que precisamos saber é que a sua soberania é uma realidade em todas as crises, em todos os momentos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. E a oração, ela nos leva a esperar, porque sempre dou uma palavra antes de fazer oração, preparando o teu coração para que você possa entender que a oração é a chave da vitória, é a chave que abre a porta fechada. Eu não sei se todos que estão aqui já estão acostumados com as nossas lives de oração. Eu tenho testemunhado de milagres, de coisas boas que o Senhor faz. E se existe algo, né? É uma forma de falar, né? Que agrada a Deus. Se há alguma coisa que agrada a Deus, é ver uma pessoa buscando a sua presença, buscando a sua face. Porque eu estou dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo do Senhor. Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Era impossível para Pedro, da história que nós lemos aqui, ser salvo das mãos ensanguentadas de Herodes. Mas a igreja fazia contínua oração. A igreja incessantemente estava orando por Pedro. E um total de 16 guardas vigiavam a prisão. 2 os amarraram nas mãos. Pedro estava sob extrema segurança. Parecia que não havia esperança para ele. O apóstolo estava em uma crise de morte. A sentença foi aprovada. E faltavam apenas algumas horas para que o prazo para uma vida melhor fosse cumprido. Mas a igreja orava sem cessar. Até que Deus ouviu a oração da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. E nós podemos ver, queridos, que a oração, ela traz resposta às nossas necessidades. E uma das grandes
lições que nós aprendemos com oração é você ser persistente. A Bíblia diz: batei, batei, abrir-se-vos-á. Eu preciso confiar, eu preciso ver, eu preciso entender. E às vezes Deus permite situações para que nós possamos depender dele. Quando a igreja ora, a igreja ela está dizendo: Senhor, a nossa segurança está somente em Ti. Portanto, meus queridos, neste momento, há poder na oração. Vamos orar e vamos pedir a Deus qual é a tua causa, qual é o teu problema, qual é a tua necessidade. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, eu me coloco, Deus, nas tuas mãos nesta hora. Eu peço a tua misericórdia, Senhor, pelo teu poder, o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado. Tu és santo, tu és grande. Eu peço a Deus que tu estejas abençoando esta vida agora que está passando por um problema, que está passando por uma situação. O Senhor é poderoso para resolver o problema, o Senhor é poderoso para estar presente nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de crise. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, santo é o Senhor, exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus, e que a tua presença, Senhor, possa invadir cada coração nesta hora, invadir cada vida, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Tu és santo. Jean Lucas, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Você mora onde, querido? Por aqui. Nós colocamos a vida do Jean nas tuas mãos. Está dizendo que foi meu professor em 2016, faz tempo, hein? Louvado seja o teu nome, Senhor, nós te agradecemos. Nós oramos pela vida da Rosemary, Senhor, colocamos esta vida diante de ti, diante da tua presença. Em nome de Jesus, Deus, estenda as tuas mãos de uma forma toda especial sobre a vida do André Ricardo. Ajude poderosamente, ó Deus, tu és santo, tu és grande, tu és soberano. Colocamos a Solange diante de ti, Senhor. A Rosemary Coelho, ajude, Deus, esta vida, santo é o teu nome. Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus, a Luci Leal. Jesus querido, ajude poderosamente ao Everaldo, Senhor, nós colocamos a vida dele diante de ti, a vida do Isaías, a vida do Sandro, do Santiago, da Zélia, do Rodrigo, ó Pai, colocamos este moço diante da tua presença. A Adriana, toma esta vida diante de ti, Senhor, também o Adriano, a Aparecida, a Fátima, da Anne, ó Deus, do Francisco Alves, da Maria das Graças, da Rita, a Solange Cabral, o Johnny Terra, Senhor, Eulina, Maria da Penha, Deus Todo-Poderoso, são tantas vidas que estão aí buscando a tua face, juntamente comigo, ó Pai. Eu quero, Senhor, que o teu nome seja exaltado nesses corações, que o teu nome seja exaltado nestas vidas, a vida da Zélia, Senhor. Toma diante de ti, do Anistério, Senhor, toma diante da tua presença, Pai. Santo é o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Tu és o Deus que estás conosco em todos os... Edivaldo, ó Deus, toma o teu filho diante da tua presença. Ó Espírito Santo, santo é o teu nome, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos ajuda de uma forma toda especial. Toma essas vidas, ó Pai, diante da tua face, Senhor, da Isaura, da Zélia, do José, ó Deus, José Bevenuto. Ó Deus, em nome de Jesus, toma estas vidas diante de ti, pois tu és um Deus grande, um Deus potente, um Deus real, um Deus que está diante de nós, em nossas crises, em nossas necessidades. Exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Cordeiro de Deus. Vai fazendo algo grande, Senhor, algo maravilhoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Ajude poderosamente, Senhor, e que a Tua presença, a Tua glória, a Tua grandeza possa entrar em cada lar, possa entrar em cada vida. Deus, cure as nossas enfermidades, repreenda o mal que está sobre nós. Tome a Jaqueline nas Tuas mãos, Senhor. Diante de Ti, Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós suplicamos. Se você quiser fazer o teu pedido de oração aí, ou explicar uma bênção que você tenha recebido, fique à vontade, tá? Porque muitas pessoas têm recebido bênçãos através das nossas lives, através das nossas orações. E Deus é o Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente. A Yolanda, nós colocamos a Yolanda diante de Ti, Senhor. Do Félix Rodrigues, toma diante da Tua presença, entra no lar, entra na vida, faça uma obra, Deus, de restauração, cada momento. Também nós oramos pelo José Raimundo, pela Vera Lúcia, pela Jane Nogueira, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, a Ana, ó Deus, a Simone Rodrigues, a Terezinha, nós colocamos essas vidas diante da Tua face, colocamos essas vidas diante da Tua presença. O Evandi, Senhor, ajuda o Teu filho, a Júlia, Senhor, em nome de Jesus. Há poder no Teu nome, há poder na Tua palavra. Santo, santo, santo é o Senhor, em nome de Jesus. Você que está entrando aí pela primeira vez, nós estamos em uma live de oração, ok? A Vanúzia, a Rosana, Pai. Rosena, em nome de Jesus Cristo, toma diante. Vocês poderiam falar, pessoal, de onde são? A Irene, Senhor, colocamos diante de Ti, colocamos diante da Tua presença, Senhor. A Tua bênção esteja no lar desta vida, vai abençoando de uma forma toda especial. Senhor, cada espírito depressivo, cada espírito de enfermidade, o Senhor vai repreendendo. O Miguel, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Ângelo Manuel, Senhor, colocamos diante do Teu altar. Guarda esta vida, Senhor. Todos que estão aqui, ó Pai, guarda na Tua presença, ajuda a França, Pai. Tu és poderoso, Tu és santo. Fernandinho, toma diante da Tua presença. José Santos, ó Espírito Santo de Deus, estas vidas aqui, Senhor, estão conosco porque precisam de uma bênção, precisam da Tua proteção, e Tu és o Deus todo suficiente que tem o poder para dar vitória em cada problema, para dar vitória em cada situação. Ajude poderosamente, ó Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, vai fazendo a Tua obra, Senhor, vai curando quem está enfermo. Também eu Te peço pela minha vida, Senhor, preciso de Ti. A Georgina Gomes, o Raimundo, tome o Raimundo diante da Tua presença. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa poderosamente, Senhor, cada vida, cada coração. A Marli Ferreira, tome a Tua filha diante de Ti, entra no seu lar, entra na sua vida, Senhor. Se há enfermidade, o Senhor vai repreendendo. Ajude de uma forma toda especial cada vida aqui, ó Deus, pois todos necessitam de Ti, todos necessitam do Teu amparo, todos necessitam, ó Deus, da Tua proteção, do Teu cuidado. O John Leno, ajuda o Teu filho, a Maria Alzira, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem um pedido de oração aí, querido, para fazer, para digitar aí algum problema de enfermidade, alguma coisa que você queira digitar? O médico falou que é grave, estou preocupado. É Miguel, né? Você é de onde, meu amigo? Vamos orar. Mas ele falou o que era? Se você pode falar aí. Você é de onde? A última palavra vem de Deus, tá? Vamos confiar em Deus. Deus é poderoso. Ok? Você é de onde, Miguel? Deve ser Miguel, né?
Nós colocamos a vida do Miguel nas tuas mãos, ó Pai. Ele falou aqui, ó Pai, que o médico falou que é algo grave, mas o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor vai além da medicina. Portanto, Deus, tome esta vida diante da tua presença, Senhor, diante da tua face. Eu estou falando Miguel, não sei se é Miguel, né? É M-U-G-U. Eu não estou vendo a foto direito, tá? Deus, em nome de Jesus Cristo, entra nesta vida, neste momento, Senhor, faça uma obra. Pai amado, em nome de Jesus, Tu és o médico por excelência, Tu és o Senhor, todas as coisas estão diante de Ti, todas as coisas estão diante da Tua presença, Senhor. Ele está dizendo aqui, ó Pai, que o médico falou que é algo grave, mas o Senhor está no controle desta situação. E eu quero, ó Pai, nesta oração, desde aqui de Valparaíso, São Paulo, pedir a Ti a Tua misericórdia sobre esta vida e que o Senhor possa, Senhor, em meio a essa dificuldade, em meio a esse caos, resolver esta situação, porque o Senhor vai além da medicina. E a última palavra, Deus, ela vem de Ti, a última palavra, ela vem da Tua boca, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós colocamos a vida do Antônio Silva nas Tuas mãos, da Maria Eni, ó Pai, ajuda poderosamente. Santo é o nome do Senhor, exaltado. A Judite, nós colocamos a vida da Judite nas Tuas mãos. Santo é o Senhor, Deus. Deus, essas pessoas que acabaram de entrar na live, de nos seguir, vai abençoando estas vidas, vai colocando essas vidas, ó Pai, diante da Tua presença, que em qualquer momento de crise, ó Deus, em qualquer momento de dificuldade, o Senhor possa operar de uma forma toda especial, o Senhor possa operar grandemente. Tantos milagres têm acontecido, Senhor. José Padilha, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Como eu comecei, pessoal, falando sobre onde está Deus no momento do acidente, onde está Deus no momento da crise, onde está Deus no momento que falta o leite para a criança, onde está Deus diante de todas essas situações, né? E o que fazer em meio a tudo isso? Eu só quero lembrar para você que Deus não nos despreza. A Bíblia diz que quando passares pelo fogo, a chama não te queimará. Quando passares pelas águas, né, pelos rios, você não vai morrer afogado. E Isaías está dizendo que ele não está dizendo que você não vai passar pelo fogo. Está dizendo, quando você passar, eu vou estar com você. Quando você passar pelos rios, as águas não vão te submergir. Significa que nós precisamos cada dia da presença de Deus e entender que por trás de cada situação, por trás de cada dificuldade, por trás de cada provação, Deus vai dar uma porta de escape. Jalan Pereira, qual o motivo? Você pode especificar, Leonardo? Nós colocamos, ó Pai, em nome de Jesus, o Jalan Bipal Pereira nas Tuas mãos. Colocamos esta vida diante da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, todos estão ouvindo aí, pessoal, estão vendo aí, né? Tem leucemia, está em estado grave. Vamos orar todos, vamos orar para o Padre Leonardo, não somente agora nessa live, para que Deus faça o seu querer, para que Deus faça a sua vontade. Nós colocamos o Padre Leonardo nas Tuas mãos, Senhor, colocamos diante da Tua presença. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Senhor, e Ele está pedindo oração aqui, Deus, porque Ele sabe que o Senhor é poderoso. E se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, Leonardo. Vamos confiar em Deus, que Deus faça o seu querer, que Deus faça a sua vontade. Faz muito tempo que ele está assim, meu querido. Você é de onde? Hein, Leonardo? Você é de onde?
Só coloca uma coisa na sua cabeça, viu, meu filho? Se Deus fizer, Ele é Deus. Ah, Santa Catarina. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E alguém está dizendo aí, ovelhinhas, entendam uma coisa, cada qual ora por si. Se nesta oração aqui, meu querido Jonas, nós estamos orando por todos, um orando pelo outro, tá? Certo, Leonardo. A própria Bíblia diz, Jonas, que nós devemos orar uns pelos outros, tá? Eu oro por você e você ora por mim, mas não é somente eu que tenho que orar, eu entendo também a sua expressão, né? Porque quando eu também oro, eu estou buscando para a minha vida aquela confiança em Deus. E eu devo sim orar, pedindo a Deus fé, acrescentar a minha fé. Leonardo, se você quiser falar comigo depois no privado, tá? Mas Deus, Ele tem o melhor. Tá? Deus, Ele tem o melhor. Ô Leonardo, eu queria pedir que você respeitasse a minha live aí, apesar de que eu não preciso fazer isso, né? Primeiro que todos que estão aqui sabem muito bem que eu nunca pedi nenhum centavo aqui através de lives, tá? Mas eu não preciso aqui estar me justificando para você. Um bloquear já resolve o problema. Não é, gente? Bloqueio e já acaba. Nunca pedi um centavo de ninguém aqui, nem peço. Então, Leonardo, como eu estava te falando, se você quiser falar comigo no privado, tá? Quando eu fiz uma oração, a oração houve algo realmente que nós precisamos ser fortes. Pai, nós continuamos na Tua presença, continuamos buscando a Tua face. Falta apenas poucos minutos para terminarmos o nosso tempo. E nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus pelo amor dEle, pela misericórdia dEle, por tudo que o Senhor tem feito conosco de uma forma toda especial. Portanto, queridos, vamos confiar em Deus, vamos orar uns pelos outros. Todas as coisas têm o seu tempo determinado debaixo do sol. Tem orações que Deus responde sim, quando é a hora, quando é o momento. Tem orações que Ele responde não, ok? E tem outras que Ele responde espere. Portanto, que Deus abençoe. O título da nossa live é Buscando a Deus em Tempo de Crise, ok? Grande abraço, que Deus abençoe, em nome de Jesus. E Leonardo, que Deus te abençoe.